pessoal, eu sou a Carla Girardi e o que eu faço é ajudar as pessoas a superarem o medo de falar em público. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares do vídeo que conecta. Então, se você precisa gravar vídeos para os seus negócios ou para divulgar sua ideia, para defender uma causa, para falar sobre alguma coisa que você acredita, fica comigo que hoje eu vou ensinar para vocês quais os 4 pontos fundamentais que você tem que garantir que estejam na sua fala para que você consiga se conectar de verdade com a sua audiência. Vamos lá? Quando a gente fala em falar em público, em gravar vídeos, em palestrar, em conversar com a nossa audiência, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa mensagem tem que ter um conteúdo. É só você parar para pensar que é muito difícil alguém conseguir se comunicar de forma eficiente se ela não tiver um bom conteúdo, se o conteúdo dela não for de domínio da pessoa que está falando. Mas muito mais do que pensar no seu conteúdo, falar sobre alguma coisa que você saiba, falar sobre aquilo que você goste, falar sobre o que você domine, você precisa trazer o seu conteúdo para a sua audiência de uma forma que gere valor para ela. Esse é o nosso primeiro pilar. Toda a informação que você traz para a sua audiência, toda a informação que você trabalha, ela precisa ter um conteúdo de valor para a sua audiência. Ela precisa apresentar a solução para um problema que a sua audiência tem, ou ela precisa apresentar uma oportunidade para a sua audiência melhorar a vida dela, melhorar uma situação que ela esteja enfrentando naquele momento. Então, o primeiro ponto que você vai pensar quando você estiver se preparando para falar é: isso que eu estou falando interessa para mim ou interessa para minha audiência? Se a resposta para a segunda pergunta, para a questão de interessar para a audiência, não for extremamente clara para você, se esse não for um sim absoluto, você tem que parar e repensar o seu conteúdo. Não quer dizer que você vai ter que trocar, jogar aquele tema fora, não falar sobre aquilo. Às vezes é uma pequena questão de ajustar o ponto de vista, de ajustar algum detalhe do seu conteúdo para que ele se torne interessante para quem está assistindo. É mais ou menos como um filme. Você já entrou no cinema, você já pegou um filme para assistir aí na sua casa, no seu Netflix, e você começou a achar aquele filme um porre? Sabe aquele filme chato que não te interessa, que não traz nada de interessante, de divertido, de relevante para você? Esse é o filme que você não quer ser o protagonista. Você quer ser protagonista de um filme que seja interessante, de um filme que a sua audiência queira assistir até o final, porque ela se conecta e porque ela percebe que você está entregando um conteúdo que é interessante e que gera valor para a vida dela. Então, esse é o primeiro ponto. Certifique-se que o seu conteúdo gera valor para a sua audiência. Como? Resolvendo um problema ou apresentando uma oportunidade para eles melhorarem. O segundo ponto importante que você precisa prestar atenção no seu vídeo é em relação à sua linguagem. Geralmente, quando a gente vai falar sobre algum assunto que a gente domina, a gente começa a usar palavras muito específicas daquele mercado, daquele nicho, daquele assunto. Por exemplo, aqui, quando eu falo sobre falar em público, sobre melhorar a fala, inevitavelmente eu acabo usando os termos oratória, audiência, emissor, receptor, mas eu sei que esses termos eles não são de conhecimento geral, não é todo mundo que tem um conhecimento do processo da fala. Olha eu aqui falando processo da fala. Então, quanto mais genérico forem os termos que eu use para que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando, melhor. O mesmo acontece se você é advogado, o mesmo acontece se você é dentista, enfim, em todas as áreas a gente acaba tendo algumas palavras que elas são ótimas para definir um determinado momento, uma determinada ação daquele tema que a gente está falando, mas elas acabam sendo muito técnicas. Então, se você não está falando com pessoas que são da mesma área, não, eu não estou falando com comunicadores, eu estou falando com pessoas que fazem outras coisas da vida delas. Então, eu preciso trazer termos que acabam sendo bem mais populares, bem mais casuais. Sabe aquela expressão, nossa, fulano parece que está falando russo?
É mais ou menos isso. Às vezes a gente entra para ouvir uma pessoa que é super inteligente, super especialista naquela área falar e a gente não entende nada. A audiência não tem o mesmo nível de especificidade que você tem, se a sua audiência não é específica, não é técnica, pense a sua linguagem, pense o seu idioma. Fale no idioma que a sua audiência te entende. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa e ela estava me explicando sobre o processo de produção do produto, sobre o processo de produção daquilo que ela vende. E ela começou a falar apaixonada, eu podia perceber que ela estava apaixonada e porque a composição do produto, e eu fiquei por um instante olhando. Ela estava me falando tudo aquilo porque ela queria mostrar que o produto dela era realmente bom, mas eu simplesmente não conseguia entender porque eram termos que estavam muito distantes da minha realidade. Para a gente entender de uma maneira fácil, eu posso pensar numa cama, que eu estou olhando aqui na minha frente, tem uma cama. Se eu for comprar uma cama e a pessoa começar a me falar dos milímetros da madeira que é usada na estrutura e da densidade do colchão, eu vou ficar olhando para aquilo, eu não sou especialista em cama, eu não sei o que é densidade do colchão. O que interessa para mim é saber se essa cama vai ser mais dura, mais mole, se eu vou ter uma boa noite de sono ou não. Então, pensa sempre com os olhos da pessoa que não conhece sobre o seu mercado, que não conhece sobre aquilo que você fala e tente traduzir tudo aquilo que você vê como os benefícios, como as oportunidades, através de uma linguagem, através de palavras que sejam comuns à pessoa que está te ouvindo. Então, por isso que a linguagem é muito importante. Você pode ter um ótimo conteúdo e estar entregando um valor incrível, mas se a pessoa não conseguir entender isso através da linguagem, se você estiver falando isso em russo, a pessoa não vai te entender. Preste muita atenção na sua linguagem. Agora a gente vai entrar na situação. E o que eu quero dizer quando eu falo situação? Para as mesmas pessoas, o mesmo valor, ele pode ser apresentado de várias maneiras diferentes, dependendo da situação em que aquilo acontece. Então, por exemplo, você pode estar em algum momento onde você pode ter uma fala mais festiva. Então, se você estiver falando num palco para os seus funcionários a respeito do desempenho do ano e foi um ano muito bom e você quer compartilhar isso e apresentar as metas do próximo ano, você pode ter um discurso festivo, porque você vem de um ano bom e aí você quer apresentar aquelas metas também nesse ritmo, nesse cenário de festividade, de animação. Então, é uma situação de mais alegria, onde você pode usar esse cenário para a sua fala. Agora, a mesma coisa pode acontecer se você não está num ano tão bom, e aí você sabe que você vai ter que comunicar isso para os seus funcionários, você vai ter que ter um tom mais sóbrio, porque apesar do ano não ter sido bom, você sabe do esforço de cada um, e aí você vai trazer as novas metas e conta com a colaboração de todos para que as pessoas não desanimem. Então, não tem como você vir de um ano não muito bom num ritmo super festivo, oba, oba, uê, uê. Você tem que ter um tom mais sóbrio. Ou se você está numa situação de ensino, você agora é um professor e está ensinando para os seus alunos como fazer metas e traçar previsões para o seu negócio para o próximo ano. Então, você vai ter que ter um outro tom, porque naquele momento você está ensinando as pessoas, ou se você estiver ensinando um gerente novo, alguém que entrou na sua empresa, como você quer que ele faça. Então, aí você tem que ter um tom de ensino. Quando a gente pensa em situação, é esse olhar mais humano que a gente tem que trazer para o nosso discurso. É para que você não fale com as pessoas como se você fosse o âncora de um telejornal. Ai, boa noite, eu sou a Carolina, eu vou ensinar vocês a superarem o medo de falar em público. Cara, isso é chato. As pessoas estão se comunicando, elas estão interagindo com outras pessoas, que do outro lado existem sentimentos, existem emoções, e essas emoções elas oscilam de acordo com a situação que a gente está. E a mesma coisa para você também. Às vezes a gente tem um dia que a gente não está muito legal e a gente acaba transparecendo aquilo para o nosso vídeo, para a nossa fala, para a nossa mensagem. Então, de repente, é alguma coisa para a gente pensar também. Qual é a minha situação? Como eu estou hoje e como isso
é transmitido para as outras pessoas através da minha fala. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso no próximo tema, mas a situação onde a gente está influencia a nossa fala e a situação das pessoas também precisa influenciar a nossa fala, porque o que a gente quer é que eles nos entendam, é que eles gostem da nossa fala, é que eles se apropriem e aproveitem os ensinamentos que a gente está compartilhando. Então, quando eu falo, é muito mais sobre quem recebe a informação e sobre os benefícios, sobre como essa pessoa vai usar de toda essa informação na vida dela, do que sobre mim. Tendo isso claro, fica muito mais fácil você pensar na situação. Entenda qual é a situação da pessoa que está do outro lado e tenha esse senso humano de considerar a situação das pessoas na sua fala. E agora entrando no último pilar dos nossos 4 pilares do vídeo que conecta, é para que você preste muita atenção na sua comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal, ela é basicamente formada pelas palavras que a gente escolhe falar a cada momento. Então, a comunicação verbal, por mais que você prepare um roteiro, por mais que você ensaie um texto, ela vai acontecendo ao longo da sua fala. Ao longo da sua fala, você vai tomando milimétricas decisões sobre o que falar, sobre como falar. A menos que você tenha estudado muito, isso acontecerá um pouco antes, acontecerá enquanto você estiver estruturando o seu roteiro, mas de uma forma ou de outra, essa comunicação verbal, ela é basicamente a escolha das palavras que você vai dizer. Agora, a comunicação não verbal, ela tem uma dimensão gigantesca e ela é responsável pela maior parte daquilo que a gente comunica. A comunicação não verbal, ela vai desde o tom de voz que a gente usa, até o ritmo da nossa fala, se ela é mais rápida, se ela é mais pausadinha, até a maneira como a gente se movimenta, a maneira como a gente move as mãos, as nossas expressões faciais. Então, se eu estou falando uma informação feliz, estou com um rosto feliz, a minha comunicação facial, a minha expressão facial, ela está reforçando a minha mensagem, e aí você que está do outro lado consegue juntar esse lado com esse lado, dar o match, né? E aí você acredita naquilo que eu falo. Mas se eu falo uma informação feliz com uma cara muito triste, o seu cérebro vai pegar uma informação feliz de um lado com uma informação triste do outro, vai tentar fazer e não vai dar match, né? Fala assim, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Sabe aquele sentimento onde a gente assiste alguém falar e a gente fica com a pulga atrás da orelha? A gente não... tem alguma coisa nessa menina que eu não gosto do jeito que ela fala. São esses leves desencontros que existem entre as palavras, entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal, que é gigantesca. Então, a gente precisa pensar e saber e ter esse conhecimento de que a comunicação não verbal é muito importante. Para te dar mais embasamento nessa questão da comunicação não verbal, eu vou te apresentar rapidinho aqui a regra do 73855. Tem um vídeo onde eu explico certinho sobre essa regra. Para você conseguir avançar aqui nesse vídeo, o que você precisa saber é o seguinte: 7% da efetividade da nossa comunicação se dá através das palavras. Ou seja, 7% daquilo que você entende a partir do que eu falo é devido às palavras, só 7%. De tudo aquilo que eu conto para você, que você entende, que você processa, que você guarda, que você acredita, vem das palavras, só 7%. 38% vem do tom da minha voz. Então, você vai consumir, você vai acreditar, você vai entender o que eu estou falando. 38% desse entendimento vai acontecer a partir do tom de voz que eu uso. Se eu conto para você uma história feliz com um tom de voz triste, você vai se apegar muito mais ao tom de voz que eu uso do que a palavra que eu pronuncio. E isso é muito engraçado, porque existem estudos onde você coloca uma pessoa que não fala chinês para ouvir um chinês falando. Você coloca uma pessoa que não fala, sei lá, italiano para ela escutar um italiano falando. É muito fácil, essa pessoa tem uma facilidade muito grande de saber se a pessoa está feliz, triste,
qual é a sensação que a pessoa está querendo passar. Por quê? Porque a gente consegue captar esses sentimentos, essas informações, através do tom de voz. Então, 38% daquilo que você captei a vossa mensagem, é a partir do tom de voz. E por último, 55%, gente, mais da metade, 55% daquilo que você capta vem das comunicações, dos sinais não verbais. Então, a gente precisa saber disso, não para a gente tentar manipular as outras pessoas. Por favor, não tentem fazer isso, que vai ser um case de fracasso, com certeza. A gente precisa saber isso porque a gente tem que ter consciência que não adianta a gente querer escolher palavras maravilhosas, escolher um discurso formidável, se o nosso tom de voz e a nossa comunicação não verbal não forem condizentes com aquilo que a gente está falando. Então, quando a gente pensa nisso, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser real. Aquele sentimento de estar sendo enganado, aquele sentimento de olhar e falar assim, essa menina, não sei porquê, mas eu não confio nela, eu não gosto disso que ela está falando, parece que ela quer me enganar. Essa sensação que a gente tem quando a gente escuta alguém falar, de não confiar, ai, o meu santo não bateu com o dela, muito provavelmente está ligado com algum desvio de tom de voz ou algum desvio de comunicação não verbal que a pessoa tem. Então, a gente tem que saber disso, porque as pessoas, elas estão, sim, a nossa audiência, as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos veem, elas estão, sim, captando essas informações e tirando conclusões. Nosso cérebro, ele é meio que moldado, quase que pelo nosso DNA, a captar esses pequenos sinais da face, dos movimentos e entender o que cada um deles significa. E quando esses microsinais, eles não estão condizentes com as palavras que a gente ouve, é nesses microsinais que a gente vai acreditar. Então, tenha consciência disso e saiba que as pessoas, elas vão estar o tempo todo fazendo esse match, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo e o que ela está falando. E para a gente garantir que as pessoas se conectem com a gente tem que ter o alinhamento entre essas duas coisas. E a gente só vai ter o alinhamento quando a gente estiver sendo 100% verdadeiro, 100% verídico, 100% transparente na nossa mensagem. Por isso, fale sobre aquilo que você gosta. Fale sobre aquilo que você sabe, fale com o seu coração, que é assim que as pessoas vão se conectar com vocês. Use a linguagem que elas entendem, apresentem oportunidades, resolvam os problemas que as pessoas têm a partir daquilo que você sabe. Todo mundo sabe alguma coisa que pode ajudar alguém. Se agarre nisso, fale sobre o que você sabe, use uma linguagem que seja acessível, que as pessoas entendam e tenha o tato, né? Essa questão humana de saber a situação de cada um, de entender o momento em que a sua audiência está e ajude a sua audiência para que ela possa receber a sua mensagem, independente daquela situação que ela está. Use a situação como um aliado para você entregar sua mensagem naquele momento de uma forma que seja bem recebida. Tá bom? A nossa conversa de hoje era essa. Eu espero que vocês gostem. Fiquem à vontade para me mandar comentários. Se tem algum ponto que você precisa de uma ajuda, quer entender melhor, deixa um comentário para mim que eu vou adorar saber. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. A gente vai se falando. Um grande abraço. Tchau, tchau.